Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Jesus mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele vai falar que não adianta nada a gente pregar a palavra de Deus, falar em nome de Jesus, se esta pregação, se isso que nós falamos, não muda o nosso coração, não muda a nossa vida, não muda o nosso jeito de agirmos e de estarmos no mundo. Então Jesus aqui, nesse Evangelho, irmãos e irmãs, ele quer nos alertar para esta necessidade de sermos prudentes, ou seja, de utilizarmos os recursos que ele nos dá para a nossa conversão, para estarmos preparados, vigilantes para quando ele chegar na nossa vida. Muitas vezes, infelizmente, nós falamos isso, fazemos isso, falamos que acreditamos em Deus, acreditamos na palavra, mas não agimos conforme a palavra, não agimos conforme Deus nos inspira e Deus nos ensina. Então a prudência é essa virtude necessária para estarmos atentos aos sinais de Deus na nossa vida. Eu gostaria de deixar duas propostas para nós ao longo dessa semana, Nós já estamos terminando o ano litúrgico, já estamos também nos encaminhando para o final do ano civil, Daqui a pouquinho já vamos montar o presépio, a árvore de Natal, então chegando no final do ano é sempre bom a gente fazer um balanço da nossa vida. E eu gostaria assim de propor duas atitudes que nós poderíamos ter durante essa semana. A primeira delas, irmãos e irmãs, ao se levantar de manhã, fazer o nosso ato de fé. Falar assim, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Acredito que todos aqui devem fazer pelo menos uma breve oração quando acordam de manhã, Mas quando você se levantar de manhã, faça-se esse ato de fé. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas não somente isso. Fazer o ato de fé e pensar assim, o que você vai fazer ao longo desse dia que está iniciando para mostrar que você crê em Deus? Qual vai ser concretamente as tuas atitudes ao longo desse dia para mostrar que a sua fé em Deus não é uma fé abstrata apenas, mas é uma fé concreta, é uma fé que modifica a tua maneira de agir, a tua maneira de estar, a tua maneira de ser no mundo. Então, um ato de fé que implica algo, tirar assim os entulhos do nosso coração para que nós possamos abrir a porta do nosso coração para Deus. Então, primeira atitude, um ato de fé, mas um ato de fé concreto na existência e na presença de Deus na nossa vida. Aquilo que nós vamos fazer ao longo desse dia que está começando para mostrar que nós acreditamos em Deus. Diocese em Evangelização.